Começando aqui, gente, deixa eu puxar aqui. Juliana, depois de muito tempo trabalhando, né, no segmento de seguros, né, como é que você enxerga o papel da IA generativa nesse momento de personalização em escala para o cliente? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, o time da Act. Foi um prazer estar aqui participando desse painel. Eu estou há muito tempo no mercado de seguros, né, especificamente na Bradesco Seguros, então eu pude presenciar e conviver desde a era do papel até a digitalização. Isso a gente passou por uma transformação não só no mercado de seguros, mas em todos os mercados muito grande. E acho que a pandemia foi um do divisor de águas, onde a gente teve uma aceleração muito forte na adoção do digital por parte de clientes, de corretores, enfim, de todo mundo. A gente tinha alguns exemplos de que a gente já estava trabalhando e se preparando para digitalizar as jornadas, mas existia um teto de adoção. A pandemia destravou isso, porque não tinha outro jeito. Dois exemplos que a gente tem: a telemedicina, que a gente rapidamente colocou para funcionar, né, o atendimento médico ali por teleconferência, e a questão de reembolso de saúde no digital. Era uma jornada já desenvolvida, mas os clientes, muitos deles não adotavam, e a pandemia fez com que praticamente 100% da base ali adotasse esse uso. E agora, com essa vinda, né, da IA generativa, eu vejo muito como uma nova era que se abre agora para a gente desenvolver e alavancar ainda mais essas experiências digitais com o uso da IA generativa. Hoje na companhia, a gente tem mais de 50 casos de uso sendo alguns testados, outros já implementados nas mais diversas frentes, né? Então, desde a questão de subscrição de risco, né, a aceitação de risco de um seguro, a avaliação de um sinistro, que é a indenização que a gente paga em caso de acionamento. E a gente já vinha pilotando, né? Quando a gente olha para o passado, e a generativa em modelos preditivos para risco de seguros, o próprio atendimento da BIA, né, que tanto no banco quanto na seguradora a gente já trabalha, mas não era uma linguagem natural. O que a gente vê agora é essa evolução que aproxima muito o nosso mercado, que é um mercado que, historicamente, é mais tem termos técnicos, muito mais tradicional. A gente tem a oportunidade agora de escalar o uso ainda e levar para outras pessoas que não consomem seguros. Então, hoje, a gente já tem, por exemplo, atendimento a corretor rodando com IA generativa no principal front de atendimento dele, que é o portal de negócios, para tirar dúvidas que antes ele interagia ou com a BIA ou com o atendente, e de uma forma muito mais natural. Ele manda um áudio, manda uma foto, enfim, a gente consegue interpretar e responder isso de forma muito mais assertiva. E isso traz uma aproximação muito forte também do atendimento, da experiência e da parte de tecnologia para o usuário final, sem necessariamente ele entender de código e de tecnicidades. Então eu acho que o grande ganho que a gente está tendo já, experimentando, além de outras coisas como eficiência, que a gente tem trabalhado para revisar processo, automatizar processos que antes a gente tinha, por exemplo, pagamento de sinistro, né, avaliação ali de fotos, né, quando o cliente fazia uma vistoria, a gente tinha pessoas fazendo esse tipo de avaliação e agora a gente faz isso de forma muito automatizada. Então acho que a gente vai ter muitos ganhos e a gente está começando, testando muita coisa, usando muito com o corretor. Eu acho que o próximo passo é a gente levar isso de forma efetiva para cada vez mais clientes e usuários. Tá bom. Obrigado. Tiago, você, numa base técnica, hoje com produtos digitais, né, como é que você enxerga o papel da tecnologia equilibrando inovação, governança no dia a dia? Bom, realmente eu fui programador a minha vida inteira e brinco que eu virei gestor por acidente, né? Quando você vê, você está liderando o time, liderando gente. E eu vejo o papel da tecnologia como grande executor, né, de toda a estratégia nossa de inovação, né? Assim, uma empresa, ela se propõe a entrar no mercado e, no nosso caso, no Banco Inter, tudo passa pela área de tecnologia, né? A gente não tem agência física, então nossas agências são os aplicativos que estão espalhados na mão dos nossos clientes, e o nosso time de tecnologia constrói todas as jornadas, todas as experiências, né? Então, de novo, acho que o nome do jogo aqui é execução, né? Acho que representando aqui e conversando e trabalhando quase que em sociedade com as áreas de negócio que a gente tem no Inter, eu falo que o nosso papel é garantir a execução do sonho que os donos de negócio têm, né? Assim, isso normalmente entra no time de tecnologia e aí vem o grande parto das empresas para conseguir transformar as ideias em projeto real que os clientes usam.
E no Inter a gente construiu uma capacidade de execução muito grande, né? Assim, acho que a gente é conhecido pela velocidade que a gente coloca produtos no ar, então acho que a tecnologia tem esse papel, assim, garantir a execução. Quando você fala de inovação versus governança, né, assim, parecem lados opostos, né, assim, e às vezes né, assim, são pessoas normalmente das empresas com características bem diferentes, mas eu vejo que a gente tem que buscar um certo equilíbrio, né, assim, uma inovação sem governança talvez é um excesso de risco, uma governança sem inovação é a burocracia pela burocracia. Então, como que você encontra esse equilíbrio entre inovação e governança, né? Eu acho que esse que é o grande desafio das empresas e a área de tecnologia, no nosso caso, o time de engenharia de produtos, né, que trabalha construindo as soluções, enfrenta esse dilema o tempo inteiro, né? A pressão e a vontade de lançar as coisas rápidas, né? O time to market é cada vez mais importante. E ao mesmo tempo tem toda a preocupação com governança, né? Então acho que esses são dois, o tempo inteiro você tem que encontrar esse balanço. Encontrar o equilíbrio. Esse equilíbrio. Legal. Daniel, no contexto de design centrado no cliente, né, como vocês têm garantido, né, essa hiperpersonalização e também medindo KPIs, tendo a mensuração disso? Boa. Bom dia, gente. Acho que o ponto de partida é ver qual problema você quer resolver, ou qual problema do cliente ou desafio de negócio. Né? Você tem que partir disso para não ficar algo vazio, ou a personalização pela personalização só, e que gera um retrabalho para todos os times, impacta a tecnologia e a gente fica lento. Então, partir do desafio ou do problema. Depois que você sabe exatamente o que você quer fazer com isso, você tem que entender profundamente qual é o cliente, né? Então, seja no nosso caso de UX, desenhando uma persona que é baseado em fatos reais, né? Não só uma figura e que de fato ajude o time que está desenhando, que está construindo a jornada a tomar as decisões, né? Para fazer isso direcionado, né, com eficiência. E acho que o terceiro ponto mais importante é como você testa isso, né? Acho que tem duas maneiras. A gente no BTG está sempre buscando ser cada vez mais data-driven, acho que a gente evoluiu muito nos últimos tempos, tem muita coisa para ser feita ainda. E o desafio agora é como a gente coloca esse data-driven no processo de design, né, de melhoria contínua. A gente desenha, põe no ar, testa, valida, vê o que funcionou, cascateia isso para outros produtos e corrige o que poderia ser melhor. Né? E acho que tem dois jeitos de fazer isso. Um é o Web Analytics, analisar a jornada, funil e lembrar de usar as métricas de conversão e métricas de experiência do cliente também. E algo que é muito interessante, mas é mais fácil falar do que fazer a questão de CRO, de teste AB, né? Tem muito ganho, então é algo que faz muito sentido também. Você faz personalizações pequenas, melhorias pequenas, aprende com isso retroalimenta o processo. Você tem tanto o benefício do resultado do teste em si, quanto o aprendizado, tudo que você consegue, e colocar isso numa esteira constante de evolução. Interessante, o teste AB funcionando na prática. Patrícia, você como líder, né, de iniciativas digitais dentro do Bradesco, como é que é a transformação digital, né, nas instituições financeiras, essa dependência com a tecnologia? Não ser só a tecnologia, mas ter o lado também da personalização. Bom dia a todos. Aqui, na verdade, não existe transformação sem tecnologia, mas, na verdade, não existe transformação sem um tripé, né, o que a gente chama, que é negócio, tecnologia e experiência trabalhando lado a lado. Porque acho que essa parte dos KPIs, né, é super importante a gente garantir que os OKRs, né, a gente está falando muito do ágil escalado, mas como é que a gente garante que o time de negócio está sendo medido por uma certa forma, né? Sempre vai ter uma força maior em P&L, tecnologia na execução forte, mas a gente depende muito de capacidade de tecnologia para conseguir também colocar a experiência que a gente quer na ponta, e o time de experiência como o guardião da visão cliente, que muitas vezes, se você deixa isso só a critério do time de produtos, nem sempre isso vai nascer assim organicamente, né? Existe sim esse equilíbrio que o tripé, essa parte o tripé da experiência a gente acha super importante, né? E para a transformação digital, o que a gente vê bastante nessa parte de personalização, quando a gente chama de tecnologia, a gente tem um leque aqui dentro, né? Então a gente trabalha muito próximo o time de engenharia, arquitetura, assim, principalmente o time de experiência e arquitetura trabalham assim lado a lado também. Infra, mas também a parte de dados, né? Dados, o time de dados dentro de tech também, dependendo do tema, é muito mais. A gente se envolve muito mais com o time de dados que com o próprio time de engenharia, porque a parte de engenharia de dados, para a BIA, quando a gente está falando de todas as iniciativas de Gen AI, a gente trabalha lado a lado com as jornadas conversacionais, porque a gente depende completamente do time de engenharia de dados aqui. E aí, assim, né, quando a gente fala de tech, é um tech muito mais abrangente do que só
a execução. Então, a gente tenta sempre tomar as decisões nessa tríade que a gente chama, e aí a execução sai mais fluida. Então, tem muitos aprendizados desde o início aqui, e assim, na complexidade, né, do Bradesco, né, de múltiplos canais, múltiplas pessoas, a gente está falando desde o cliente massificado, pessoa física, até o cliente do atacado da PJ. Então, aqui são múltiplos times trabalhando em conjunto, mas tentando fazer essa parte da personalização funcionar e usando o GenAI, alavancando o GenAI tanto para eficiência operacional, que a gente está usando bastante, mas a gente já está testando bastante também para cliente final. Então, em atendimento, principalmente, nosso N0 para o massificado, para custo de servir, a gente já está com o GenAI na ponta e está se provando, a tecnologia está se provando muito boa, em termos de resolutividade. É uma cadeia. Todo o processo tem muita gente envolvida, uma cadeia envolvida, muito bom. Thiago, você consegue compartilhar com a gente um exemplo dentro do Inter, né, sobre usabilidade e personalização? Talvez o melhor exemplo seja a própria home do app nosso, né? Assim, durante muito tempo, eu estou no Inter há 7 anos, eu acho que os primeiros 3, 4 anos era a mesma home para todo mundo. E assim, eu ficava o metro quadrado mais caro do Inter, né? Porque ficava todas as áreas de negócio disputando a tapa quem que era o banner do dia. Não tem como ser desse jeito, né? Então acho que uns 2 anos para cá, realmente a gente começou a personalizar a nossa home. A gente começou, obviamente, com o banner, usando o personalization da Salesforce, depois personalizando os botões, depois personalizando os widgets. Eu acho que a home é um principal exemplo disso, né? Assim, a gente demorou muito tempo para colocar o nosso app como um canal, né? Assim, é engraçado porque a gente tem as jornadas de marketing por e-mail, por push, e não tinha uma integração dessas jornadas com o próprio app. Então, você falava uma coisa no e-mail do cliente, ele entrava no app e tinha um banner de jornadas. E a gente conseguiu a home realmente integrada a esse canal de comunicação para falar com o cliente numa única conversa, né? Assim, eu acho que isso foi um ganho interessante. E hoje a gente já consegue chegar no nível de CPF, né? Então, tem modelos indicando qual a barrinha de botões vão aparecer para cada cliente com a navegação dele, né? Em tempo real. À medida que o cliente vai navegando na home do Inter, pelo app do Inter, a home vai mudando, né? Assim, isso o cara vai percebendo. Então, todos os componentes da home hoje são personalizáveis. Desde o banner até os widgets, até a barrinha que a gente tem notificações inteligentes. Então, assim, encontrar mais espaço dentro do nosso principal canal para personalizar essa experiência, né? E tentar eliminar um pouco essa disputa que existe entre as áreas para ocupar esse espaço, porque realmente é muito valioso, né? Muito bom. Entregar o conteúdo correto para a pessoa correta, né? Não tratar como ruído, né? Eu falo assim, se você tem um banner na home e aquilo ali é uma intervenção agressiva para o cliente, ele vai achar estranho. Agora, se é um banner contextualizado, tem a ver com o que ele estava fazendo, não é ruído, ele passa a ver como um conteúdo, né? Assim, isso converte muito mais do que um banner solto, meio sem sentido, né? Muito bom. Juliano, na tentativa de buscar, né, simplificar as jornadas, né, tornando cada vez mais acessíveis dentro da seguradora, né, como equilibrar a inovação tecnológica, empatia, clareza, comunicação para o cliente? Paulo, a gente tem usado para isso assim um tripé, vamos tentar resumir. Muito olhar para o passado, testar no presente e a gente ouvir muito cliente de forma incansável, assim. Então a gente tem usado muito dados, um pouco do que o Daniel falou, né? É Daniel, né? O Daniel falou do método, né, de retroalimentar esse processo todo de teste. A gente tem usado muito dados para entender comportamento de uso, porque muitas vezes as pesquisas a gente pergunta para o cliente, ele não declara de forma explícita aquilo que a gente quer ouvir. Eu acho que é um dado importante, mas a gente também tem que ver o comportamento na prática. Então hoje a gente tem 100% das jornadas todas tagueadas, para a gente entender tanto jornada de venda quanto de atendimento. Acho que isso é super importante, porque nem sempre a gente, e de fato a gente não acerta, muitas vezes, a gente tem ruídos, atritos que aparecem também nas jornadas e a gente tem que estar constantemente olhando para isso. A gente adotou uma prática de testar de forma incansável, a seguradora do Bradesco quase não testava isso há alguns anos. A gente hoje tem em média 2 testes por semana, então a gente faz mais de 600 testes, quase 700 testes por ano, das diversas jornadas. A gente é um grupo segurador que atua em todas as linhas de negócio, então a gente tem produtos sendo distribuídos em diversos canais, e no digital, por mais que a gente distribua produtos mais simplificados, o corretor é responsável por fazer a distribuição de produtos mais complexos e é o nosso principal parceiro de negócio para distribuição, mas a gente também testa isso muito com os usuários finais. Hoje, e acho que aí vem a principal iniciativa que a gente tomou nos últimos anos de criar um programa de beta tester.
A gente primeiro envolveu os funcionários, depois engajou corretores e hoje clientes. A gente tem mais de 7 mil usuários finais disponíveis para os mais de 100 designers que a gente tem na companhia espalhados pelos squads. A gente capacitou esse time para aprender a aplicar testes de usabilidade e forneceu todo o ferramental para eles fazerem isso. Então hoje a gente tem uma política, uma disciplina implementada e mudou muito o mindset na cabeça dos executivos, porque o cara entrava na reunião e a gente falava de teste e ele falava assim, mas testar para quê se eu já sei o que eu quero? Né? Não precisa perguntar para ninguém. E hoje a principal pergunta que a gente ouve logo no início de uma conversa é: cadê o resultado do teste de usabilidade? E assim, ele sabe os termos, já sabe as métricas de avaliação e assim por diante. Então, óbvio que ainda tem um caminho longo, não é todo mundo, mas a gente avançou bastante. Então hoje a gente tem esse programa e a gente tem trabalhado muito essa questão de cultura. Inclusive, o que também ajuda a gente a engajar isso? Na semana que vem, a propósito, a gente vai ter um evento no dia 17 e 18, que a gente faz anualmente, que é a Design Conf. Até estão todos convidados, é um evento aberto, online. Lá no meu LinkedIn eu compartilhei lá a programação, como é que vai ser a agenda. A gente traz gente de dentro da companhia, de fora, para falar sobre design. A importância do design para melhorar a experiência, para ter um engajamento maior, uma maior efetividade ali naquilo que a gente quer oferecer, tanto do ponto de vista de produto quanto de serviço. Então, acho que é um trabalho que mexe nessas questões mais duras de ferramental, metodologia, mas a questão cultural é importante para a gente poder aliar essas questões todas aí, ter uma jornada ali que ela não fique muito dura e também não perca aquela questão humana ali quando necessário. Legal. Testar. Ou seja, AI, dados, personalizar, mas testar é sempre bem válido. Bom, Patrícia, né, com AI, personalização, tempo real, tudo isso que a gente está falando, como a gente consegue manter, né, um fluxo de jornada entre canais de uma maneira mais coerente, mais concisa? Como garantir isso? É uma ótima pergunta e é um belo de um desafio quando você tem múltiplos canais. Bom, o que a gente vem fazendo bastante... Primeira coisa é investir não só nos canais digitais, né? Acho que por um bom tempo, inclusive na pandemia, o nível de investimento que a gente fez para canais de autoatendimento, então, nosso app, né, não só no app pessoa física, o app pessoa jurídica, os canais digitais, o desktop, por exemplo, para PJ, foram muito maiores do que os investimentos para canais assistidos. Né? E isso gerou um desequilíbrio quando você tenta falar de uma quebra de experiência. Então, agora, isso está muito mais equalizado. Então, a primeira coisa é a parte de investimento. Né? Você tem que investir de forma igualitária nos canais, você tem que colocar as mesmas capacidades de tecnologia, você tem que dar os mesmos dados. Então, se o cliente liga na central, ele tem que ter a mesma visão, o atendente tem que ter a mesma visão do que se ele entrou em contato com a agência. Então, você não pode ter... Assim, a experiência para o cliente final, ela depende desse fluxo de dados, está muito... Né, toda uma estruturação de dados por trás, e você alimentar tanto os canais assistidos quanto os canais de autoatendimento e os gerentes das contas com essas mesmas informações, né? E tudo isso é parte de um tripé, na verdade, outro tripé, que é tecnologia. A gente depende completamente de tech, mas a gente depende de pessoas e de processos. Então, para você não ter quebra de experiência entre múltiplos canais, a gente está investindo em melhoria de processos, de back-office principalmente, investindo muito em pessoas e capacitando as pessoas. Então, essa parte de, quando a gente fala de AI aqui, que, né, tem muito essa questão da IA, é como a gente também fomenta IA generativa, do que a gente chama de bi-agências. Então, toda a parte corporativa, né, dentro de casa, a gente também tem GenAI disponível para consultas mais rápidas, e informações em tempo real para os gerentes, os atendentes de central, para ajudar isso na experiência do cliente final, porque isso reflete. Então, o que a gente vem fazendo é esse investimento massivo e garantindo que a gente não olha só técnica. Assim, investir só em tecnologia, em canais digitais, não vai fazer com que a gente chegue no outro lado quando a gente está falando de um ecossistema de canais muito mais complexos entre o físico, o digital. Então, esse investimento do tripé é extremamente relevante. Obrigado. E Daniel, como é que tem esse equilíbrio de criatividade, escala e o retorno, né, financeiro aplicado quando a gente fala de AI e das jornadas digitais? Boa. Acho que o principal ponto que a gente está tentando, que já é um consenso, né, como o AI ajuda a gente a tirar o braçal da frente e a gente usar o tempo porque de fato é importante. Né? Então acho que já tem vários métodos que a gente já usa lá, por exemplo, criação de persona, eu falei um pouco antes, né? Eu tenho
partir de dados reais eu consigo gerar uma persona, ou roteiro de teste, o Juliano falou um pouco disso, né? É algo, não é complexo, mas é trabalhoso, toma tempo, então por isso eu já consigo fazer várias versões super rápido, escolher e só mexer um pouquinho e corrigir o que faz sentido, né? O que a gente está pensando muito agora e trabalhando é pensando no desenho das jornadas mesmo, né? Como a partir de um prompt eu crio ou transformo uma jornada, uma tela, uma interface. Então a ideia que principal nesse mesma ideia de ganhar tempo e não começar do zero é a partir de um prompt eu consigo ter um Figma, um arquivo, uma jornada já com as primeiras versões para um caminho que aí sim um designer vai evoluir, né? Ele não sai do zero, ele ganha tempo, ele já usando toda a inteligência do AI, as referências, ele consegue ter caminhos possíveis. Isso também é uma grande eficiência de tempo. E um segundo caminho para isso também, que conecta com esse, é como eu uso o AI para alterar coisas que já existem. Então, por exemplo, eu tenho como boa prática lá, a gente preza pela padronização, né? Para você ter uma eficiência operacional, não ter que fazer a mesma coisa várias vezes, nem do lado de design, nem do lado de tecnologia, então a gente tenta sempre reaproveitar muito. Então, como a partir de um prompt eu altero alguma jornada ou uma interface de login, de onboarding, que já existe para pessoa física, para pessoa jurídica, ou vice-versa. Então, eu evoluo, corrijo, altero alguma coisa de uma maneira bem simples, né? E depois eu mexo só o que preciso e tal, coloco para testar antes de entregar para a tecnologia, né, em cima dos testes das pessoas que a gente já fez, e consigo fazer esse processo todo mais rápido, evitar retrabalho, entregar para a tecnologia, colocar no ar e entregar valor o quanto antes. E aí tem um ponto da produtividade do time, que isso é algo que a gente está deixando bem solto, tá conversando e está testando, o ponto de talvez as pessoas fiquem com medo que o AI vai roubar o emprego lá, a gente não vê isso, o pessoal está super empolgado e fazendo uma série de testes com várias ferramentas e ferramentas internas também. Então o que a gente está deixando nesse primeiro momento, a gente tem um grupo de trabalho de AI no time de UX, o pessoal conversa e a gente está começando a comparar os designers que estão usando mais e menos ferramentas AI, processos únicos de cada um e depois fazendo análises específicas. Putz, o designer X fez com essa ferramenta, fez desse método, foi um pouco mais eficiente que a média que a gente tem dos últimos meses em entrega, em qualidade. Então é um pouco por aí. Sim. Não é só a hiperpersonalização, mas a hiperprodutividade pautada na AI, né? Muito bom. E deixar o tempo porque de fato importa, porque sempre tem, né, mais o que fazer. A gente já não perde mais tempo mexendo no pixel, né, do botão, porque a gente tem um design system consolidado. Então esse passo já foi. Agora, quando eu tenho o AI me ajuda a criar esses primeiros passos, o designer vai usar o tempo dele para ler os dados, para entender o stakeholder, entender de negócio, que é cada vez mais importante, e só mexer o que precisar no que foi feito já automatizado. Gastar o tempo de um jeito correto e inteligente. Bom, gente, para fechar, vou deixar uma pergunta aqui para vocês, né, sobre oportunidades e desafios, né? Dentro desse cenário que nós discutimos agora e que vocês têm vivenciado no dia a dia, né, como trazer, né, de fato a hiperpersonalização, escala, experiência para o cliente? O que vocês enxergam ali como desafio e oportunidades no dia a dia de vocês no segmento bancário? Eu vou falar, acho que de desafio aqui, né? Quando a gente fala de dados. Hoje, o acesso a dados, a quantidade de dados que a gente tem acesso do cliente é imensa, né? Um dos principais desafios é estruturar, né? Também a estruturação desses dados para uso. Mas tem um segundo que a gente entende, né? E a gente vem estudando muito, que é a parte de até onde a questão do equilíbrio entre hiperpersonalização e privacidade de dados, para você não invadir isso, né? Então, até onde a gente pode ir falar de hiperpersonalização sem o cliente entender que a gente está... Isso aqui é demais, isso aqui, né, parece assim, você tem informação demais e isso já começa a ser invasão de privacidade. Principalmente, né, nessas pautas de segurança, né, como no nosso contexto atual não está nada fácil em relação a como o cliente se sente em termos de segurança. Quanto mais ele vê que o banco tem acesso e sabe nessa parte de personalização, eu sei o seu momento de vida, eu sei bastante de você, e eu exponho isso numa home, num banner e tal, e você tem também, mas eu não vou sair de casa com o meu celular oficial, porque o meu celular oficial eu deixo em casa, justamente porque eu tenho medo de um roubo. Então, esse equilíbrio de até onde você expõe esses dados e conversa com o cliente no nível de privacidade de dados, e o outro ponto é o que você faz em relação a
essa questão de segurança, né? Porque se a gente vivesse num mundo em que essa questão de segurança, a gente não tivesse que ser tão preocupado e a gente pudesse focar só em experiência do cliente e deixar a segurança um pouquinho mais de lado, vamos dizer assim, eu acho que a gente poderia prover experiências muito melhores do que a gente faz hoje, mas porque a gente está setando aqui ainda, achando equilíbrio entre experiência, segurança e essa parte de privacidade de dados que vem em conjunto e acaba piorando pelo cenário de segurança também. Dificulta um pouco. Muito obrigado. Acho que a primeira parte do desafio a gente já passou, que é conhecer o cliente, ter os dados, a gente tem, entender que a experiência do cliente é prioridade na empresa, também acho que isso já é um ponto pacífico, e ter a tecnologia para resolver, né? Eu acho que esses 3 pontos já foram resolvidos. Acho que o desafio agora é como integrar tudo isso, né, e fazer isso funcionar. Então acho que o primeiro ponto é criar processos, times, métodos que façam essa integração, né? Que pensem na jornada, que partam da jornada do cliente e não de um canal ou de um produto, né? E como fazer isso na prática envolvendo time de UX, tecnologia, CRM e assim por diante, né? Eu falei um pouco também, acho que colocar nesse processo criado a partir do teste, né, validação, como você vai olhar isso, acompanhar isso com constância, né, e não só pontualmente quando você é cobrado ou quando tem alguma dor do cliente, colocar isso no processo e lembrar de ter as métricas de negócio, conversão, entender a que se destina o produto, mas também métricas de experiência do cliente, conversar, NPS, CSAT, o que seja. E um ponto que o pessoal já falou também de como que o AI, até eu consigo ter uma maneira híbrida, usar o AI para conversar com o cliente, para resolver o grosso dos atendimentos, mas que, quando necessário, o cliente consiga falar com alguma pessoa real e resolver o que ele precisa, né? Conseguir ter esse equilíbrio, acho que é um desafio importante. Ter o humano também fazendo esse transbordo, Juliano. Bom, eu vou falar um pouquinho, acho que os desafios vão ser comuns aí em muitos pontos. Acho que essa questão de dados, eu acho que é super importante, é um desafio de organizar. Quando a gente trabalha numa instituição grande, multiprodutos, multicanais, eu acho que ainda é maior ainda como é que você integra tudo isso. Você tem esse desafio da gente, nós somos uma empresa incumbente, então não é uma nativa digital, que tem que também fazer um processo de transformação, que tem os famosos legados, enfim, tudo isso que a gente precisa conviver, trouxe a gente até aqui, mas a gente provavelmente e certamente não vai nos levar para frente, a gente já vem fazendo um processo de transformação. E adicionalmente, no mercado de seguros a gente tem um outro desafio, porque a gente tem produtos que têm alguma criticidade e muitas vezes a gente interage com o cliente nos procura, diferente de bancos, né, como único representante do mercado de seguros. O banco você tem uma interação, uma frequência de uso maior, uma interação frequente. Na seguradora, o cara compra o produto para não querer usar, né? Porque provavelmente ele vai usar, tirando a questão de assistência, mas sempre tem algum perrengue que ele está passando, alguma situação crítica ou de vulnerabilidade. A gente tem seguro saúde, seguro de vida, enfim, E aí a gente tem que dosar muito bem o quanto a gente automatiza esse processo todo e a gente deixa sempre à disposição esse lado humano. Então a gente acredita muito que todas as jornadas vão ser digitais, inclusive aquelas que ainda não são, serão, mas a gente nunca vai ter 100% do humano fora delas. A gente precisa sempre desenhar elas com o humano de forma integrada para poder fazer esse atendimento. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. E do lado da oportunidade, o mercado de seguros ainda é muito pequeno no Brasil. Você pega o PIB, é 6,2% do PIB brasileiro. Em países desenvolvidos é o dobro disso, em alguns é o triplo. A gente tem um longo caminho. Você olha para o mercado de automóvel, 30% só segurado. Você olha para o mercado de residência, 15%, 16% segurados. Então, assim, a gente tem bastante coisa. E acho que com IA a gente vai conseguir atender as questões mais... Essa complexidade toda do seguro, a gente vai conseguir tirar isso, porque eu vou entender o perfil do cliente e apresentar para ele uma proposta, um produto, uma cobertura muito mais adequada. Eu acho que a gente vai conseguir também ter escala e levar isso de uma forma consultiva para mais pessoas. O que é um impedimento até então, porque, cara, como é que você bota um corretor para atender, às vezes, um produto para vender por um ticket pequenininho, né? Então, acho que destrava essas questões também. Então, eu vejo esses dois lados e tem muita oportunidade. Óbvio que não vai ser fácil, mas eu acho que a gente acredita muito nesse caminho. Uma oportunidade de escala, tirando produtos pequenos da mão dos corretores. Muito bom, obrigado. Bom, o que eu vejo assim, de
minha visão sobre isso, né? Assim, desafio, gente, é sempre pessoas, né? Assim, a gente está na área de tecnologia aqui, fico brincando que a gente estava até falando, vindo para cá, a gente fez computação para ficar falando com o computador, mas o que a gente mais faz é interagir com pessoas, assim. E o desafio, né? O profissional hoje está mudando muito rápido, né? Assim, a inteligência artificial vai mudar, vai disruptar praticamente todas as indústrias, a forma como a gente faz as coisas hoje, a forma como a gente constrói produto, a forma como a gente coda, desenvolve o produto, já está mudando. Então tem uma tendência, né, eu vejo assim, dos produtos até ficarem mais parecidos, porque, cara, vai ser muito rápido eu sair de uma ideia para um produto. Então, dado que os produtos vão ser praticamente iguais, assim, como é que as empresas vão se diferenciar, né? Assim, por que vai fazer o cara ficar no Inter ou não ir para uma outra empresa? E aí acho que esse momento nós estamos tentando descobrir, assim, né? Então, o desafio é pessoas que entendam esse momento do mundo, talvez da humanidade, assim, que a gente está vivendo uma transformação de todos os profissionais. Acho que é menos sobre medo de perder o emprego e mais sobre quais novas formas de atuar vão existir, né? Em toda a etapa de construção de um produto, né? Desde do negócio em si, que também vai precisar usar isso para poder pensar mais rápido e igualar, pelo menos igualar, não vai ter mais gap de uma empresa para outra de produto. Então, como é que isso vai se materializar num diferencial competitivo? Acho que ninguém sabe essa resposta ainda, né? Assim, acho que lá no Inter a gente está ainda nos primeiros passos dessa jornada, assim, todo mundo está usando IA, nós também estamos, tem modelos tradicionais, tem GenAI, tem assistente, tem tudo isso. Estamos usando desenvolvimento lá, Copilot, Cursor, MCP, mas isso vai mudar a forma de desenvolver, de construir produto. Eu acho que aí o desafio passa a ser de novo gente, né? Material humano. Ainda bons profissionais, ainda é uma matéria-prima escassa no mundo, assim, de qualquer área, né? Em tecnologia, mais ainda. Então, eu acho que o desafio de novo passa por gente, é menos sobre tecnologia em si. Mais sobre pessoas. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo conteúdo que vocês trouxeram, foi valiosíssimo. Agradeço imensamente. Obrigado, gente. E convidar vocês para a gente tirar uma foto agora. Tá bom? Valeu.